A partir de agora, estou gravando. Entendi. Margareth, eu não sei se você estava ouvindo, o Maurinho vai chegar atrasado aí. Ouvi sim, ouvi sim. Então, vamos começar, então, nosso trabalho. Vamos pedir a Flavinha aí para ler a nossa página do Vinha de Luz ou de Fonte Viva? Fonte Viva. Fonte Viva. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. É a mensagem 89. Desliguem, por favor, os microfones. O título é Em Nossa Marcha. Perguntou-lhe Jesus, que queres que eu faça? É o Evangelho de Marcos. Cada aprendiz em sua lição, cada trabalhador na tarefa que lhe foi comedida, cada vaso em sua utilidade, cada lutador com a prova necessária. Assim, cada um de nós tem o testemunho individual no caminho da vida. Por vezes, falhamos aos compromissos assumidos e nos endividamos infinitamente. No serviço reparador, todavia, clamamos pela misericórdia do Senhor, rogando-lhe compaixão e socorro. A pergunta endereçada pelo mestre ao cego de Jericó é, porém, bastante expressiva. Que queres que eu faça? A indagação deixa perceber que a posição melindrosa do interessado se ajustava aos imperativos da lei. Nada ocorre à revelia dos divinos desígnios. Bartimeu, o cego, soube responder, solicitando visão. Entretanto, quanta gente roga acesso à presença do Salvador e, quando por ele interpelada, responde em prejuízo próprio? Lembremos-nos de que, por vezes, perdemos a casa terrestre a fim de aprendermos o caminho da casa celeste. Em muitas ocasiões, somos abandonados pelos mais agradáveis laços humanos, de maneira a retornarmos aos vínculos divinos. Há épocas em que as feridas do corpo são chamadas a curar as chagas da alma, e situações em que a paralisia ensina a preciosidade do movimento. É natural peçamos o auxílio do Mestre em nossas dificuldades e dissabores. Entre mentes, não nos esqueçamos de trabalhar pelo bem. Nas mais aflitivas passagens da retificação e da ascensão, convictos de que nos encontramos invariavelmente na mais justa e proveitosa oportunidade de talvez não saibamos de pronto escolher outra melhor. Nossa, que mensagem linda! Acabou, gente. Está sem som, Valdemir. Vocês me escutaram? Eu estava assim. Flávia, quer fazer algum comentário? Alguém quer fazer um comentário? Flavinha congelou? Não. Ué. Bem, já que ninguém quer comentar, então comentemos nós. A paralisia nos valoriza os movimentos. Essa frase é muito interessante. Nós, normalmente, reclamamos contra o aguilhão. Lembramos aqui a carta de Paulo. E o que Emmanuel nos convoca aí nessa lição é: cada um de nós tem a nossa cruz. Cada um de nós tem a nossa responsabilidade. Cada um de nós precisa assumir essa responsabilidade, mas sem as reclamações, sem as queixas, sem as murmurações, porque senão perdemos o fruto dessas provas a que estamos submetidos. E uma fala interessante um aspecto interessante é a pergunta de Jesus: que queres que eu faça? Ele está perguntando isso para nós a cada momento. A gente vai ver aqui na questão, que nós vamos começar o estudo,
Ele está perguntando isso para nós a cada momento. O que queres que eu faça? E nós, ainda, uma boa parte das vezes, aí me permito usar a primeira pessoa, tá? Para não incluir você no time. Eu, ainda, em uma boa parte das vezes, me flagro pedindo coisas que não são boas para mim. E reclamando do aguilhão que me faria crescer, que me faria evoluir, que me faria caminhar. Então, foi como eu entendi aí a mensagem. Alguém quer algum comentário? Acrescentar alguma coisa? Silvânia. Oi, boa noite a todos. Valdemir, eu não sei, eu quando escutei a Flavinha lendo, eu tive uma interpretação e quando você falou, fiquei um pouquinho na dúvida. Vê se o meu entendimento está correto. Quando Jesus pergunta, o que queres que eu faça? Muitas vezes nós, por exemplo, eu procuro seguir sempre o exemplo de Jesus, né? Então, naquele momento que eu preciso tomar uma decisão, como que Jesus agiria aqui? Sempre tendo Jesus como nosso norte, né? De como proceder. Mas, quando ele fala que queres que eu faça, o que eu entendi quando você falou foi assim, por que tem que ser Jesus a fazer e não nós? Tipo assim, é como sempre ele que tem que fazer ou nós que temos que fazer, seguindo os ensinamentos dele, mas assim, aprendendo o que ele deixou para nós de ensinamento, assim, somos nós que temos que fazer e não sempre colocar como Jesus faria, não, como eu devo fazer aqui agora, nesse momento, como devo agir, seguindo o que eu digo assim, tendo como exemplo Jesus, mas não como Jesus faria, sim eu, porque já tenho maturidade, já tenho entendimento para saber o que devo fazer. Seria isso? A gente tem que contextualizar sempre a fala do Cristo, né? Jesus estava, à época, trazendo uma novidade e essa novidade precisava chegar aos corações das pessoas. Mas, para chegar aos corações, precisava começar pela pele, começar pelos olhos, começar pela cura física. Isso chamaria a atenção. Agora, você tem razão quando você diz, nós temos que fazer. Porque nós temos que fazer tudo aquilo que nos cabe. Deus não fará, nem Deus, nem Jesus, nem nossos anjos da guarda, nossos amigos espirituais, não farão nada que nós podemos fazer. O que me compete, eu preciso fazer. Nesse caso do cego, ele não tinha como curar a si mesmo. Então, Jesus estava ali trazendo uma novidade, pregando o evangelho, e precisava, como eu disse, convencer, chamar a atenção das pessoas para determinadas curas, como aconteceu com as mesas girantes com Kardec. Se as mesas não começam batendo, não começam respondendo, dificilmente a gente daria muita atenção para isso. Depois, é claro, vamos tirar aspectos morais dos ensinamentos das mesas girantes. Mas, em princípio, as mesas, ou as batidas, lá como falou o Mauro aí na quarta-feira passada, né? Lá em Hydesville, com as irmãs Fox, aquelas batidas lá nas paredes foi que chamou a atenção para que um fenômeno novo que estava começando, acontecesse e se estabelecesse e que todos tomássemos conhecimento. Então, a nossa parte, com toda certeza, teremos que fazer, sim, sem dúvida alguma. Porque o título da página é Em Nossa Marcha, não é? Uhum. Então, o que eu entendi assim, é meu esforço individual, o meu esforço, é de cada um, né? Por isso ele coloca em nossa marcha, porque estamos todos a caminho, não é isso? Perfeito. Obrigada. Exatamente isso. Obrigada. Alguém se oferece para fazer a prece?
Amaury, por favor. Ligue o seu áudio. Então, vamos lá, meus irmãos. Vamos dizer assim, querido Mestre Jesus, agradecidos a esse Deus Pai maravilhoso que nos permite, Mestre, mais uma vez, estar novamente contigo. E agora, Senhor, creia, é do fundo de nosso coração, porque agora nós é que te procuramos, nós é que estamos interessados em não errar mais, nós é que agora queremos saber exatamente para não perdermos, Senhor Jesus, a oportunidade de trabalhar junto aos nossos companheiros de jornada, a boa nova, o bom propósito, o novo mundo que se inicia, Senhor. Mas dá, Mestre querido, que consigamos cada um de nós imbuirmos-nos da instrução de que nós não podemos mais esperar um Francisco Cândido Xavier, um Divaldo Franco, um José Raul Teixeira, não. Agora o trabalho tem que envolver a todos, de uníssono. Assim como nós estamos nesse momento, mestre querido, cada um de nós tomando conhecimento de que estamos nos fazendo um templo vivo, que nós consigamos, Senhor Jesus, continuar com as portas desse templo vivo aberto para te representar. Pois agora sabemos não esperar de mais ninguém a não ser o de nós mesmos. A nossa unidade em tentar juntar braços para fazermos a tua obra. E esse Deus Pai maravilhoso, nós, nesse momento, queremos agradecer e rogar que todas as casas que se dedicam a abrir salinhas de aula, Senhor Jesus, como esta, possam, todas elas, merecer os eflúvios das bênçãos que nós estamos merecendo nesse momento, só porque queremos estar contigo, queremos aprender e não queremos errar mais, Senhor. Que as bênçãos do Pai nos abençoem os propósitos nesta noite, agora, neste momento. Obrigado, Paizinho. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Amaury. A Isabel já chegou, Isabel? Oi, Valdeni. Pode ler para a gente? Sim, está na 495, né? Perfeito. Poderá dar-se que o espírito protetor abandone o seu protegido por se lhe mostrar este rebelde aos conselhos? Afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é no seu protegido a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores, mas não o abandona completamente e sempre se faz ouvir. É então o homem quem tapa os ouvidos. O protetor volta desde que este o chame. Lembrar aqui que nós temos um amigo espiritual, é um amigo, é um espírito, nós chamamos de anjo, mas, por favor, isso aqui é só uma força de expressão, né? É uma expressão que vem lá do catolicismo, do anjo, né? São espíritos superiores a nós, mas estão, pelo menos o meu, né? O meu anjo da guarda, né? Está longe de ser um anjo, porque para ser um anjo, ele precisaria estar dirigindo um espírito, ou orientando um espírito muito melhor do que eu. Então, para me orientar, tem que ser um pouco melhor do que eu, mas longe de ser anjo. Então, não vamos entender que esse anjo aqui como aquele... ou o catolicismo, aquele anjinho de asas, né? Ou o espírito puro. Espírito puro não orienta, não tem por missão orientar espíritos em prova e expiação. São espíritos que estão um pouco à nossa frente, que têm capacidade de nos ajudar, têm conhecimento. A gente vai ver aqui ao longo do tempo, ao longo da resposta aqui, principalmente, a gente vai ver, mas não são as da guarda. E por receberem uma incumbência de Deus, eles têm, com certeza, capacidade para levar a efeito a missão deles. E eles não vão se afastar de nós.
Eles não vão se afastar, não. Não vão nos abandonar. Se afastar, sim. Até eles podem se afastar a partir do momento que eu perder a sintonia com eles. A partir do momento que eu me sintonizar com coisas que eles não gostam, que eles não querem, que estão contra as leis de Deus, naturalmente eles vão se afastar. Mas sempre vão estar à disposição para me ajudar toda vez que eu o chamar. Toda vez que eu buscar, ele vai me ouvir e eu não preciso chamá-lo verbalmente. O meu chamamento é a minha volta aos princípios das leis divinas. A partir do momento que eu volte a me enquadrar dentro dos princípios das leis divinas, eu estou automaticamente atraindo esse companheiro de volta, ou cada um de nós, né, estará atraindo esse companheiro de volta para nos auxiliar na nossa tarefa, que é o trabalho deles é muito importante, é muito interessante e, como disse, estão cumprindo uma vontade de Deus por amor a Deus e também por amor a nós. Eles já têm essa capacidade maior do que a nossa de nos ajudar, de nos orientar, coisa que ainda precisamos trabalhar bastante. Alguém? Valdenir, Sim. eu observei, e outras duas pessoas aí também, essa questão 495, ela já foi lida semana passada, agora vai ser o comentário após a fala de São Luís aqui, ó, Santo Agostinho, no final, já está nesse comentário aqui. Nada tem de surpreendente a doutrina, Mas acho é aqui que... Boa noite, Não mas é, acho que gente? o Mauro acho que pediu para ler essa lição novamente, eu acho. Ele botou no grupo, retomaremos da questão 495, por isso que eu botei. Mas já é no comentário, já, fica enorme. Bom, eu achei marquei, estranho, eu não vi semana passada. Aqui, ó, eu marquei aqui, ó, 20/6, que ia começar aqui hoje. Quer mesmo que a gente leia isso, Flávia? Tu quer mesmo? Não, e não, meu amor. Ó, eu não consigo. Tô falando o contrário. Flávia, isso é verdade. Espera aí. Eu até marquei aqui, ó. 20/6. Isso mesmo, Flávio, eu estava anotando, a gente já analisou, a gente já estava no comentário do Agostinho, mas eu não lembro aonde. Então, nada tem de surpreendente. Passando a São Luís, nada tem de surpreendente? Na minha marcação foi. Beleza, então. Nada tem de surpreendente a doutrina dos anjos guardiães, a velarem pelos seus protegidos, malgrado a distância que medeia entre os mundos. É, ao contrário, grandiosa e sublime. Não vemos na terra o Pai velar pelo Filho, ainda que de muito longe, e auxiliá-lo com seus conselhos, correspondendo-se com ele? Que motivo de espanto haverá, então, em que os espíritos possam, de um outro mundo, guiar os que tomaram sob sua proteção, uma vez que, para eles, a distância que vai de um mundo a outro é menor do que a da Terra, do que na Terra separa os continentes. Não dispõe, além disso, do fluido universal que entrelaça todos os mundos, tornando-os solidários, veículo imenso da transmissão dos pensamentos, como o ar é para nós o da transmissão do som? Lembrando, eu também não estava aqui na semana passada, tá? Então, eu estou... Por isso, eu sugeri aqui que começasse... Eu sugeri, não. O Mauro sugeriu que começássemos a questão 495. Por isso, eu também entrei na questão 495 aí da... E aí, Flávia, Isabel, a minha edição é um pouco diferente. Me diz aí qual é o parágrafo da lição de vocês. Espera aí. É o comentário de Kardec.
É o comentário último, de É o Kardec. comentário de Kardec. É o nada- quinto parágrafo, logo depois do São Luís e Santo tá. Agostinho. Santo Agostinho. Ok. Então, é o comentário 2, de 3, Kardec, né? 4. Isso, o comentário de Kardec. Eu fiquei meio perdido aqui. O que Santo Agostinho, ou que Kardec, né, nos convoca aqui, nos conclama aqui de novo, é nos lembrando, né, que essa doutrina é que nós temos amigos espirituais de uma elevação maior que a nossa e que cuida de nós, e que isso não é nenhuma novidade, porque nós que somos espíritos imperfeitos fazemos isso também para os nossos filhos. Me lembro aqui um ensinamento do Cristo, quando ele diz: vós que sois imperfeitos, sabeis dar coisas boas para os vossos filhos. Qual dos vossos filhos pede um pão e você dá uma pedra? Ou pede um peixe e você dá uma serpente? Então, não há nenhuma novidade, não há nada de extraordinário em entender que esses amigos espirituais, por ordem de Deus, estão nos ajudando, nos auxiliando, e isso nos prova também a bondade divina. Nenhum de nós está ao abandono, em nenhuma circunstância. Mesmo nos momentos em que estamos fazendo grandes bobagens, se estivermos, né? Muitos aqui não fazem bobagem mais, mas mesmo se estivermos fazendo bobagem, esses amigos espirituais vão estar sempre dispostos a nos ajudar. O André Luiz chega a narrar, não lembro qual o livro agora, de um espírito encarregado de cuidar de uma boate. Um espírito de uma elevação alta que está cuidando, trabalhando numa boate para ajudar pessoas que estão ali. Então, imagina, por que o meu anjo da guarda não estaria comigo nessas situações? É claro que ele vai estar sempre conosco. Mas o que nos falta, dentro dessa percepção aqui, é a humildade para pedirmos essa ajuda. E, de novo, para pedir eu não preciso verbalizar. Eu preciso estar bem intencionado. Os espíritos leem os nossos pensamentos. Aliás, foi até tema do debate na Rio hoje, no programa do Eduardo Araújo, né? A fotografia do pensamento. Os espíritos leem os nossos pensamentos. Então, quando eu estou bem intencionado, quando eu quero ajudar, naturalmente, o meu anjo da guarda tem condições de ler o meu pensamento e vir me ajudar. E não é só o anjo da guarda. Nós temos outros amigos espirituais que também estão preocupados conosco. Por isso, Paulo, escrevendo aos Hebreus, fala lá da nuvem de testemunhas. Nós somos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Então, temos muitos amigos preocupados conosco. O que nos falta, como lembrou aí a Silvânia, o que nos falta é fazer a nossa parte. A hora que fizermos a nossa parte, com certeza, tudo se encaminhará com menos dificuldades. Diga aí, Isabel. Cara, eu ia falar, mas o Mauro entrou disfarçado aí, ó, para ver se o Mauro entrou disfarçado? Disfarçado, para ver se a gente está se comportando. Sim. Eu caí de paraquedas nisso aqui, mas eu acho que uma coisa também legal para ver aqui nessa parte, que quando fala da questão que a gente afasta momentaneamente, nós mesmos afastamos momentaneamente o nosso anjo guardião, quando a gente sai da sintonia ou que a gente não quer escutar os seus conselhos, ele bem claro está dizendo que mesmo afastado, ele pode muito bem continuar nos ajudando, porque está falando que aqui que a distância não existe, né? Ele continua mesmo em outro mundo, suspirando aqui, suspirando? Suspirando? Sussurrando. Ixi, Maria. Sussurrando no meu ouvido, sussurrando no meu ouvido, continua me dando conselhos, né? Então, quer dizer, e ele está ali sempre só aguardando a gente entrar em sintonia ou pedir ajuda para ele voltar. Então, essa distância, mesmo que a gente criou pelos nossos mau atos, gente do céu. Olha, gente, eu já fui boa nisso. Mau hábitos. Mau hábitos.
ele continua ali à espreita. No momento que a gente estiver pronto para eles voltarem, eles estão ali à espreita para voltar para a gente, né? É só a gente querer. Mas não quer dizer que eles, mesmo afastados, não possam velar por nós e nos ajudar. A distância, nesse caso, para ele, não tem a mínima diferença, né? Como falou, é que nem o som propaga no ar. O conselho dele vem no nosso ouvidinho, a gente que não está escutando. Desde que estejamos na sintonia, com toda certeza, nós vamos ter condições, sim, de ouvir. E distância para o espírito superior não existe, né? Sim. Nós já estudamos isso outras vezes, isso não existe. Os espíritos superiores mesmo são como o sol, que irradia para muitos pontos ao mesmo tempo. O Mauro e depois a Silvânia. O Mauro chegou disfarçado aí, né? Então o Mauro... Vamos... Para ver se ele estava se comportando. Aquele programa, o chefe espião. Bom, gente, boa noite. Desculpe o atraso aí, mas estava cumprindo o papel de pai. Deixa eu falar uma coisa. Vocês estavam falando aqui, eu me lembrei daquela passagem do Luiz Sérgio, quando ele fala a intuição era eu, né? Uhum. Eu, às vezes, me pego pensando assim, poxa, será que o nosso mentor espiritual, será que ele tem que fazer tudo sozinho? Será que, junto a ele, não existem outros, né, que estão ali aprendendo, ou que são colaboradores, né, e que podem fazer coisas menores, né, seguindo as orientações que ele assim determine? Porque é assim que Jesus faz. Jesus faz assim, ele confia, né? Tu acha que Jesus é o governador do planeta, ele é o governador, ele não é o executor de tudo, né? Então, junto a ele, existem, com certeza, espíritos, né? Ali, companheiros dele, responsáveis tanto quanto ele, como é Ismael, responsável aí pelo Brasil, né? E que dão conta do recado, né? Quando alguma coisa é necessária, eles vão até o Cristo e o Cristo orienta, vai lá, faz desse jeito. Então, se isso é verdade para os planos mais altos, também é verdade para os planos mais baixos. Se nos irmãos mais inferiores existe hierarquia, existe subordinação, existe determinação e cumprimento de ordens, também para os nossos mentores, né, aquele que tem responsabilidade conosco, creio eu, né, que nem fala o Pádua, né, minha visão é que isso também ocorre. Então, muitas das vezes, ele pode, sim, né, como diz aí a lição, nós nos afastarmos deles, eles entenderem, bom, tá bom, o cara está escolhendo esse caminho, mas, pessoal, acompanha aí, né? Porque eu tenho outras coisas para fazer, claro, né, os espíritos não ficam ali somente cuidando de nós, eles têm coisas a fazer também que competem a eles, ao próprio progresso deles, e eles devem ter, sim, esses outros irmãos. Também na lição, a gente já ouviu falar dos espíritos familiares, os espíritos amigos, que não têm essa responsabilidade direta conosco, mas são, sim, espíritos que colaboram, né, para o nosso êxito. Então, acho que, apesar de ele estar tratando aqui nessas perguntas, eu nem sei que pergunta vocês estão, mas a temática é a ação do espírito protetor, ou mentor, ou guia, o nome que dê, ao seu subordinado, mas, com certeza, existem aqueles que colaboram nessa tarefa. Fica aí para a reflexão de todos. Foi o que nós falamos, Mauro, exatamente. E quem leu as obras de André Luiz lembra do quanto o André Luiz está aprendendo um monte de coisa. Então, é claro que um espírito, né, ele vai trabalhando e servindo, auxiliando, e à medida que ele vai trabalhando, ele vai aprendendo, ele vai progredindo. E, como eu disse, temos muitos amigos que nós não conhecemos, que estão lá e ficaram lá. Não conhecemos, não nos lembramos. Conhecer, a gente conhece, só não nos lembramos dele. Mas estão lá. E diz o Emmanuel, comentando esse versículo de Paulo, quando ele escreve aos Hebreus, de que essa nuvem de testemunhas, né, está entre encarnados e desencarnados. Então, tem muitos amigos torcendo por nós, nos auxiliando, querendo que façamos as coisas certas. Nós, às vezes, aqui, né,
nos desviamos, escorregamos e aí não fazemos como é recomendado. Mas eu também concordo com você que existem muitos amigos, além do anjo da guarda, além desse espírito designado por Deus, existem muitos outros que nos querem bem e que nos auxiliam. A seara é tão grande, os trabalhadores são tão poucos, que quando alguém quer fazer o bem, há, com certeza, uma grande ajuda para que aquele bem aconteça. Valdenir, Oi. quem lê o livro Sexo e Destino, aquele personagem, o Cláudio, que ele se transformou, né, se modificou na sua vida, depois ele desencarnou. E ele recebeu como missão cuidar da família, num período de 10 anos. Então, é isso aí que o Mauro está falando, porque ele não é um espírito superior, mas ele recebeu essa missão de cuidar da família, né? É uma ideia que o Mauro está falando aí. E o próprio Moreira, né, nesse mesmo livro, né, que era o obsessor, digamos assim, né, se transforma ao longo do livro, né, ele vai se transformando, se modificando. Ele que ficava influenciando o Cláudio para beber, para fazer isso, para fazer aquilo outro, o próprio Moreira se transforma também no auxiliar. Claro que não é um espírito superior, mas um espírito ainda com as suas dificuldades, mas a cada um segundo a sua capacidade, né? Então, eu não tenho muitas capacidades, então me dá uma missão pequena. Para outro que tem uma capacidade maior, uma missão maior. Cada um recebe de acordo com as suas possibilidades. Fale aí, Silvânia. Não, Valdenir, só queria comentar que realmente nós lemos a pergunta 495 e ficou faltando esse comentário. Mas está tudo muito certinho, não é? Na semana passada, eu não consigo... A Flavinha leu, o Mauro comentou, e, sinceramente, eu estava muito cansada e, para mim, eu não assimilei de uma forma correta tudo. E o trechinho pequeno que Isabel leu, você comentou, para mim foi esclarecedor. Fiz até uma observação aqui a lápis. E depois o Mauro entrou agora completando. Então, está tudo certo, gente. Precisávamos reler um trechinho, pelo menos para mim foi de muita valia. Então, muito obrigada a você, Isabel, porque para mim me auxiliou muito, e o Mauro agora no final. Obrigada, viu? Só queria fazer esse comentário, está tudo certo. Ok, Silvânia. Isso acontece não só com a questão do Livro dos Espíritos, mas quem já leu o Nosso Lar aqui uma única vez? Né? Com certeza já lemos mais de uma. Acho que cada um de nós aqui já leu algumas vezes. E toda vez que eu leio, eu descubro uma coisa nova. Eu entendo uma coisa diferente. Então, se na semana que vem voltarmos a essa questão e discutirmos novamente essa questão, vamos ter outras perspectivas, outras posições a serem discutidas, a serem entendidas. Por isso, o Haroldo Dutra fala numa palestra dele que a Torá precisa de pelo menos 70 interpretações diferentes. Cada vez que eu vou lendo, eu vou interpretando. E quanto mais eu vou estudando, vou me desenvolvendo intelectualmente e moralmente, também vou tendo percepções diferenciadas da que eu tive até então. Então, isso é muito bom. Por isso que a gente, quando acabar a questão 919, né, vamos voltar lá para a introdução, para a questão 1, e vamos recomeçar o processo, como a gente faz no culto do lar. Acaba o Evangelho, lá no capítulo 28, vamos à introdução de novo. E vamos começar de novo, porque são 9. Eu já fiz isso umas 6 vezes, pelo menos. Levo 4 anos para fazer o Evangelho todo. Já fiz isso umas 6 ou 7 vezes. E cada vez que eu faço, tem um conhecimento diferente, tem uma interpretação diferente, tem uma maneira de ver diferente. Ok? Maurinho, cadê você? Pode assumir o comando. Não, pode tocar aí, eu estou aqui de ouvinte. De ouvinte? Então, vamos lá, Bel.
Eu só sei que vocês são mó spoilers de livro aqui. Daqui a pouco fala quem morreu no filme, quem morreu não. Você não leu o livro Sexo e Destino? Olha, se eu li, eu tenho o livro, mas eu até agora não abri ele. E daqui a pouquinho eu vou saber o livro todo sem nunca ter aberto uma página. Eu posso dar 10 spoilers aqui que não vai sair é absolutamente nada em relação à informação do livro. Tá bom. Nós só falamos aqui do Cláudio e do Moreira. Só isso. Eu vou começar também a falar todos os finais de livro agora, começar a ler e falar os finais, hein, galera? Me aguarde! Me aguarde! Vamos lá. 496. O espírito que abandona o seu protegido, que deixa de lhe fazer o bem, pode fazer-lhe o mal? Ai, pegou. Os bons espíritos nunca fazem mal. Deixam que o façam aqueles que lhes tomam o lugar. Costumais, então, lançar à conta da sorte as desgraças que vos acubrunham, quando só as sofreis por culpa vossa. Kardec faz essa pergunta aqui, é óbvio que ele está fazendo essa pergunta para mim, né? Não é para ele, porque ele sabe que espíritos superiores, né, não fazem mal. O que acontece é que, quando o Mauro até lembra aqui de vez em quando, né? Não existe mal, existe ausência do bem. Então, quando o bem se afasta, quando o espírito bom se afasta, obviamente ele se afastou porque eu saí da sintonia. E se eu sair da sintonia dele, eu entrei numa outra sintonia. Eu entrei numa sintonia de um espírito que não é tão bom quanto ele, naturalmente. Então, é claro que quando o bom se afasta, o mal toma conta. É como se eu apagasse a luz. Não tem trevas, existe ausência de luz. Quando eu apago a luz, obviamente que fica tudo escuro. Mas se eu acender a luz, não tem treva. A treva desaparece. A mesma coisa aqui é a questão de Kardec. Os bons espíritos nunca fazem mal, mas deixam o caminho aberto para aqueles que o fazem, desde que o seu protegido... Deixa eu usar aqui de novo, né, a primeira pessoa. Desde que eu me sintonize com o mal, então eles vão fazer, mas eles mesmos não fazem o mal com toda certeza. Espíritos bons não fazem o mal. Pode até não ser perfeito, não fazem todo o bem que um espírito puro faz, mas já não fazem mais o mal. Diga aí, Mauro. Eu estava lembrando de um caso que eu já contei aqui uma vez, né? De um casal que chegou na nossa casa, né? Problemas graves, ela principalmente, a pessoa perdia a noção da realidade, saía pela rua, né? E uma série de problemas graves, ideação suicida e tudo mais. Aí chegou na nossa casa, aí fizemos o atendimento fraterno, vimos que tinha ali um percentual mediúnico na história, começamos a orientar, estudo, tudo, e a pessoa foi melhorando, né? Foi se equilibrando, foi se harmonizando, o contexto foi melhorando. Aí chegou um determinado dia, ela falou assim, olha, o meu mentor falou para que eu não viesse mais e que eu largasse essa história de estudar Kardec. Eu falei, bom, aí mostrei para ela, olha, da situação em que você estava e a situação em que você está hoje, você acha que você está melhor ou pior? Não, acho que eu melhorei, sim. Então você vai dar ouvido a essa orientação? Você acha que essa é uma orientação segura? Ah, é porque é do meu mentor. Então, tá bom. Então, siga em frente. E aí, ela realmente se afastou, ficou um tempo fora. Depois, alguns anos depois, ela aparece de novo, ainda pior. E aí entendeu, né, que, na verdade, aquela orientação foi uma orientação muito equivocada e que, com certeza, não era do mentor dela. Era isso que a doutrina espírita está nos falando aqui. Alguém que tomou conta, porque ela sintonizou em outra faixa vibratória, né?
e começou a dar ouvidos àquilo que ela estava percebendo. Porque o mentor, gente, ele não vai estar falando coisas que a gente quer ouvir. Ele vai falar aquilo que a gente precisa ouvir. E muitas vezes o que nós precisamos ouvir não nos cai bem. Não nos agrada. Não nos agrada, é puxão de orelha, né? É apontando coisas que nós estamos fazendo errado, e nós não estamos muito afim disso. Agora, aquele que diz, não, você é o cara, olha, tudo que você faz está certo, você é o mega power das galáxias, entendeu? E aí você, então estou bem, né? Que nem lá no livro aconteceu na Casa Espírita, né? Aquela médium que queria ser curadora, foi manipulada lá pelos espíritos, né? Os obsessores, falsamente demonstrando que ela teria algum poder de cura para ganhar dela confiança, e aí desmobilizou um grande número de companheiros daquela casa. Então, eu quis trazer isso só para retratar o que está sendo dito aqui. Porque, às vezes, a gente estuda a doutrina espírita e acha que fica muito distante. Isso aqui só aconteceu na época de Kardec, isso não acontece, nunca ouvi falar. Então, é bom a gente trazer algumas coisas que estão mais próximas de nós, para a gente perceber que as coisas acontecem. E se está dito aqui, gente, é porque Kardec fez o trabalho de casa, ele usou a pesquisa, ele usou lá as comprovações, prova e contraprova, para ele ter a certeza de que aquilo ocorre. Por isso ele colocou na doutrina, né? No corpo de doutrina. Então, era só isso, eu queria só retratar isso aí, para dar um colorido no estudo. E vale também para ratificar, fortalecer o nosso estudo sobre obsessão. Porque, né, esse é um processo obsessivo clássico de fascinação. Então, nós que já estudamos aqui no Livro dos Espíritos a parte da obsessão, né, nem sei se já passamos, porque eu estudo em 2 grupos, então, às vezes, eu não sei se eu já passei num grupo ou no outro. Mas, né, de qualquer maneira, o que o Mauro está narrando aí é um processo, e aí dá um spoiler, né, Isabel, de novo, né? É um processo de obsessão, né, por fascinação. Já que o Mauro deu o spoiler do livro que aconteceu na Casa Espírita, para você, então, vou dar um spoiler da obsessão. E aí a gente vê, na prática, acontecendo de fato. Então, quando o Espírito diz cuidado com elogios, quando Emmanuel diz lá cuidado com os elogios, ele tem toda a razão. Cuidado com os elogios. Isso não quer dizer que nós não vamos elogiar um trabalho, não vamos agradecer um trabalho, mas tenhamos cuidado ao elogiar. O Emmanuel chega a dizer, não atrapalhe o companheiro que está trabalhando bem, porque o seu elogio, o mundo está cheio de palavras fáceis sem saber o sentido daquilo. Então, essa fascinação é muito perigosa e a gente tem que ter bastante cuidado com ela. Outra coisa também, né, Valdemir, é que a gente costuma colocar sempre a culpa no obsessor, né? A gente nunca assume a responsabilidade. É o que diz aqui no finalzinho da resposta. Quando a falta é apenas vossa. Sim, é mais fácil, né? E isso não é só em relação ao obsessor, é em relação a qualquer outro, né? Todo o nosso erro nós sempre temos que transferir a responsabilidade. Eu errei porque a minha mulher fez aquilo, porque o meu filho fez aquilo, porque o vizinho fez aquilo, porque o obsessor. Então, eu sempre vou arrumar uma desculpa, quando a gente precisa aprender a assumir as nossas responsabilidades. Não culpa, mas as nossas responsabilidades, sim, com toda certeza. Diga, Ronald. Quem lembrou o Pedro, a gente costuma botar muita culpa no obsessor, só que às vezes a gente esquece que nós somos o obsessor, que existe a obsessão também de encarnado para encarnado, correto? Correto. Segundo a Sueli Caldas Schubert, no livro chamado Obsessão, Desobsessão, Obsessão e Desobsessão, ela fala dessas diversas mãos, digamos assim, da obsessão.
Então, de encarnado para encarnado, desencarnado, desencarnado, e vice-versa. Também de encarnado para desencarnado. Então, a obsessão tem... E auto-obsessão, né? E auto-obsessão, além de tudo. Ainda tem a auto-obsessão, que nós mesmos nos obsidiamos. E, muitas vezes, o obsessor não precisa nem fazer nada. Ele só não precisa fazer nada. Ele faz por si só. Né? Ele já se atrapalha tanto que eu não preciso fazer nada. Deixa que ele se atrapalhe sozinho. Então, é mais um processo para a gente olhar. Por isso é importante o que a gente está fazendo aqui hoje. E sem elogios, tá? Não estamos elogiando ninguém aqui, não. Mas é importante que aprendamos. É importante que estudemos. Os dois ensinamentos são amar e instruir. Então, é importante que nos instruamos para saber, né? Quando o meu benfeitor diz para mim, não precisa mais ir no centro, não. Você está muito bom. Você pode se afastar de lá, porque aqui no centro você não tem mais nada que aprender. Eu já estudei no Livro dos Espíritos que isto é uma armadilha. Então, eu vou ter esse cuidado. Então, mas aí só vou saber se eu tiver estudado. Senão, não vou conseguir saber. Diga, Mauro. Eu também, um outro episódio, né, que aconteceu também numa casa que nós frequentamos há muito tempo. O grupo todo estava muito conturbado, né? Muito conturbado entre os trabalhadores da casa e tudo mais. Pessoas que traziam psicografia que, na verdade, eram recadinhos para um e para outro, mas botava na psicografia dizer que era o espírito estava dizendo, né? As coisas absurdas. Então, nós, numa determinada reunião mediúnica, veio uma mensagem dizendo, porque existia um grupo que nós queríamos confrontar o que estava acontecendo, os diversos episódios que estavam acontecendo, à luz da doutrina espírita, porque ia ficar escancarado, né, um processo obsessivo institucional e não pessoal, né? Ou seja, um verdadeiro ataque institucional da espiritualidade. Era só pegar os episódios que estavam acontecendo, trazer à luz do espiritismo e aquilo ia ficar evidente. Mas aí veio a tal mensagem, né? Não, que está tudo ótimo, o grupo está perfeito, a casa está exatamente como nós queremos, né? Não muda em nada e tudo mais. Aí, pessoal, está vendo? Aí, os mentores dizendo que está tudo bem, vocês querem arrumar dor de cabeça, não sei o que e tal. Coitados, né? Não estavam enxergando que ali era a mensagem do próprio obsessor, né? Dizendo para continuar mesmo o tumulto, né? Continua do jeito que está, porque é do jeito que eu quero. Ou seja, eu quero mesmo as pessoas ali, né, o desrespeito, né, a falta de estudo, né, as práticas duvidosas. Então, por isso, gente, que Kardec orienta lá no Livro dos Médiuns, né, que nós temos que estar com o nosso senso crítico sempre à frente. Não podemos abraçar nenhuma mensagem de pronto. Venha por quem vier. Leia a mensagem, observe a intenção daquela orientação, principalmente quando os espíritos vêm ditar como nós temos que agir, institucionalmente, pessoalmente. Porque os espíritos superiores não determinam o que nós temos que fazer. Eles nos mostram as consequências do que faremos, né? Então, isso é muito relevante. Então, nós temos que enxergar a espiritualidade como um parceiro na nossa vida, um parceiro. Ele não é alguém que vai dizer para mim, faça desse jeito. Não, ele não vai dizer dessa maneira. Então, na medida em que ele nos orienta, aí vem a orientação, nós vamos refletir sobre ela. O que ele está falando sobre isso? Por que dessa maneira? Por que disso, daquilo outro? Se nós fizermos isto, nós estamos criando uma defesa muito segura contra os processos obsessivos, contra as fascinações, né? Porque nós estamos ali, antes de aceitar qualquer coisa, nós estamos buscando o crivo da razão e do conhecimento. Então, eu corroboro com o que o Valdemir falou. O conhecimento é a nossa arma e é a nossa defesa. Se nós partirmos para uma relação com a espiritualidade
esvaziados de conhecimento, aí, meu amigo, a gente corre um sério risco de sermos ludibriados aí e virarmos marionetes, né, de intenções menos felizes. E isso, Mauro, está sendo avisado para nós desde Jesus. Porque o primeiro que falou sobre isso foi Jesus. Conheça a verdade e a verdade vos tornará livres. Então, se nós não estudarmos, se nós nos contentarmos, é claro que ouvir palestra é bom, eu também gosto, mas só ouvir palestra é pouco. Quantas palestras a gente escuta por dia? Por semana? Por mês? É muito pouco. Mas, Valdemir, mesmo as palestras, o Sim. companheiro pode se equivocar. Ainda faz besteira. Sim, sim. E nós, né, falíveis que somos, precisamos estar atentos também nas nossas palestras. Porque, muitas vezes, em palestras, a gente escuta coisas que não estão muito fechadas com Kardec. E aí tem que lembrar lá o Emmanuel de novo com o Chico. Enquanto eu estiver com Kardec, esteja comigo. Mas se eu discrepar um pouco de Kardec, discrepe-se de mim, né? Tá? Me abandone e siga Kardec, porque é ali que está, segundo o próprio Dr. Bezerra, está a chave. Jesus é a porta, mas Kardec é a chave. Então, nós precisamos conhecer Kardec, minimamente conhecer Kardec, para não estarmos submetidos a esse processo. Por isso que, lá no Livro dos Médiuns, também nos alerta. Melhor que você rejeite 10 verdades a aceitar uma inverdade. Todas as verdades que você rejeitar, elas vão aparecer mais à frente e vão se provar verdadeiras. Mas se aceitar uma inverdade, né? Tipo lá, ó, aconteceu na Casa Espírita, você é uma médium de cura fantástica. Então, viu como você curou muita gente? Pronto, já foi suficiente para mexer naquele pontinho da vaidade que muitos de nós ainda temos para derrubar um trabalho aí institucional. Não é só de uma pessoa. Derruba um trabalho institucional. Ok? Tem tempo para mais um aí, Isabel? 3 minutos, vamos lá. 497. Pode um espírito protetor deixar o seu protegido à mercê de outro espírito que lhe queira fazer mal? Os Pulou a mal... pergunta. 496. Não. 496. Não, ela está certa, Pedro, ela Não, está certa. É fizemos 497. essa, que os bons Ela tá certa. espíritos nunca fazem mal. É a 497, sim. Desculpa. Vamos lá. 497. Pode um espírito protetor deixar o seu protegido à mercê de outro espírito que lhe queira fazer mal? Os maus espíritos se unem para neutralizar a ação dos bons. Mas, se o quiser, o protegido dará toda a força ao seu protetor. Pode acontecer que o bom espírito encontre alhures uma boa vontade a ser auxiliada. Aplica-se, então, a isso, enquanto aguarda o momento de voltar ao seu protegido. Quer comentar, Mauro? É aquilo que a gente vem falando aqui nas perguntas anteriores, né? O protegido é que se afastou do protetor. Não é o protetor que se afasta. Estou cansado da Isabel. Isabel é uma pessoa difícil, ela não escuta o que eu falo. Então ela é difícil mesmo, vou dar um mas tempo. ele não abandona, não. Vou dar um tempo. Não é assim que funciona, é o contrário, né? Então, nós cedemos, claro que os espíritos inferiores vão constantemente nos influenciar, isso é fato, né? E se nós não perseverarmos, não estivermos atentos, né, a essa influência, a gente embarca. E no momento que embarca, você começa a deixar de lado, deixar de ouvir as instruções, as orientações desses irmãos. E ele fica lá calmamente, tranquilo, porque ele sabe que isso vai acontecer, o retorno vai acontecer. Por isso que ele diz aqui, né? Então, ele, no finalzinho, aplica-se então a isso, enquanto aguarda o momento de voltar ao seu protegido. Ou seja,
Quando nós, por muitas vezes, né, deixamos de lado esse esforço, né, para nos tornarmos melhores. Como é que eu me fortaleço o laço com o meu mentor espiritual? Fazendo o bem. É assim que nós fortalecemos o laço com os nossos mentores espirituais. É lutarmos contra as nossas dificuldades, as nossas deficiências. É assim, né? Nenhum de nós é um Chico, é um Divaldo que enxerga lá a Joana, que enxerga o Emmanuel e fala diretamente com eles. Okay? Mas, mesmo assim, todos dois eram puxados a orelha. Por quê? Porque escorregava na banana. A Joana falou para o Divaldo, aqui, ó, você está orgulhoso de quê? Nem estudar você estudou, nem conhecimento você tinha para vir fazer palestra aqui. Como é que você aceita fazer uma palestra se você não tem condição para isso? Foi lá o Máscara de Ferro que estimulou. Né? Vai lá, faz sim, faz sim. Pô, sim. Chegou lá vazio, vazio. Então, são essas pequenas coisas que a gente não nota, mas é por onde a gente vai abraçando esse irmão, coitadinho, né? Que também precisa de esclarecimento, mas vai massageando o nosso ego. E assim nós vamos embarcando nessa canoa furada. O orientador fica de canto, tanto que a Joana falou, ó, se você quiser continuar aí, pode continuar desse jeito que você quer, mas sem o meu apoio. Ela disse que abandonou ele? Não, ele falou, escolhe você. Você quer continuar desse jeito? Pode continuar, sem o meu apoio. Eu não vou te apoiar em coisa errada. Então, o mentor não alivia, gente. Ele é amigo para isso. A gente até fala, o amigo que é amigo não diz só o que a gente quer ouvir. Então, ele quer o nosso bem. Se ele quer o nosso bem, como é que ele vai contribuir para o erro que a gente está apontando? Então, é dessa maneira que eu vejo aí esse comentário da pergunta, tá bom? Se alguém quiser colaborar, fica à vontade. Alguém quer colaborar? Não, eu só adorei essa última frase do Mauro, porque realmente, né, a gente vê entre nós mesmos, né? O amigo que sempre está concordando com você, sempre está falando, não, você está certo, cuidado, tá me entendendo? Que esse realmente não é seu amigo. O seu amigo vai falar, não, tu tá vacilando, tá errando, tá fazendo isso. Então, é bem por aí mesmo, né? Esse é o amigo da onça, né, Bel? É assim que os maus espíritos se aproximam, né? Só nos elogiando, só enchendo o nosso ego, só... Pois é, e por isso o estudo é importante. Por isso nós precisamos estar aqui toda semana e, digo mais, não basta estarmos aqui somente. É preciso que tenhamos algum tempo diário para estudar alguma coisa a mais, né? Ou as mesmas questões que já estudamos, recomeçar, ler lá a introdução do Livro dos Espíritos, mas tirar um tempo diariamente, nem que seja 10 minutos. Na hora de dormir, tirar 10 minutinhos para ler um pouco, para estudar um pouco, para ir fortalecendo em nós esses ensinamentos. Porque, como disse, lembrei aqui, o Pedro lembrou no livro Sexo e Destino, né? Os próprios obsessores que veem o nosso esforço, que veem que estamos estudando, também eles, muitas vezes, entram nessa sintonia do estudo e acabam se modificando, como aconteceu lá com Moreira. De obsessor, ele passa a protetor da família, porque viu o outro estudando, se transformando, modificando. Então, nós também podemos convidar os nossos amigos dito obsessores, que são convidados nossos, são parceiros nossos, né, em função da sintonia, para estudar conosco e fazermos juntos a lição de casa. Ok? Perfeito. Desculpe a garganta, mas ainda tem resquício aí do Covid agarrado aqui na garganta. Paramos, então, na 498, é isso? 498, isso. Perfeito. Então, vamos fazer a nossa prece. Angélica, eu vi aquele vídeo que você me mandou, tá? da Cláudia, né? E depois, quando a gente tiver um tempinho, a gente pode conversar sobre ele, tá bom?
Então, vamos fazer a nossa prece. Quem gostaria de fazer a nossa prece? Angélica. Angélica, boa pedida. Liga seu áudio, Angélica. A foto. Alguém pode tirar a foto aí que a Mauri está lembrando? Alguém vai tirar foto aí? Está com o celular para tirar foto? Acho que a irmã Margarete pode não? Tá. Já tirei, pessoal, já tirei. Já tirou? Tá bom. Beleza. Obrigado, Margarete. Então, vamos à prece. Deus, nosso Pai, Jesus, mestre e amigo, nós agradecemos por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos pelo estudo da noite, pelos ensinamentos aqui ministrados, e como eternos pedintes que somos, Senhor, nós queremos te pedir que esteja conosco, que os bons espíritos nos amparem, nós possamos lembrar do que nós estudamos, das lições aqui ditas pelos nossos irmãos, e que nós tenhamos sempre atitudes que não afaste o nosso anjo protetor, o nosso espírito guia do nosso lado. Que nós tenhamos o merecimento de tê-lo sempre e que nós possamos, Jesus, com estes ensinamentos, mudar as nossas atitudes para melhor. Que a cada dia nós tenhamos a oportunidade de recomeçarmos, sempre pensando no bem do próximo, sempre tentando melhorar. Pedimos, Jesus, que no lar de cada um aqui dos presentes, e mesmo daqueles que não puderam comparecer ao estudo, seja derramada a sua bênção, levando a paz, a harmonia e a saúde. Pedimos ao Senhor permissão para encerrar o nosso estudo, rogando sempre que estejamos protegidos durante a noite e que durante o nosso sono possamos ser levados a lugares onde possamos trabalhar, aprender e ajudar. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja. Graças a Deus. Beijo, gente. Tudo de bom. Tchau, Até tchau. semana que vem. Obrigado. Até amanhã. Boa noite. Tchau, Até tchau. amanhã. Tchau. Boa noite, boa Vamos lá, noite. Bel. Vamos lá. Boa noite, boa É noite. obreiros agora, vou ter que abrir meu sexo e destino. Tá ficando puxado isso aqui, Pedro. Pois é. Tá ficando Está fazendo intensivão, Isabel. Vou ter que Você fazer está no que nem intensivão. Vou ter que fazer que nem Tico Castrupe, Maurinho, fazer leitura dinâmica. Leitura dinâmica, vou ter que aprender a fazer leitura dinâmica, ler 5 livros ao mesmo tempo. É isso aí. O Chico fazia isso. O Chico, em uma hora, lia um livro. Não, vou fazer não igual pode? a Adriana, vou começar a fazer áudio-vídeo. Olha, eu trabalho a 1 hora do meu... Então, quer dizer, áudio-vídeo. Depois tem Tchau, gente. Um beijo. Tudo de Tchau, bom gente. para vocês. Tchau. Tchau. Fiquem com Deus. Obrigado.